bem, depois de ter visto tudo sobre lentes, de ter visto tudo sobre cores, composição da luz, nós estamos agora em condição de entender realmente como a luz interage com tudo e como ela volta para a gente, ou como ela é transmitida, ou como a gente enxerga todo esse universo ao nosso redor. Então nós vamos agora começar uma parte do curso que é a interação da luz com a matéria e explicar em específico o processo de espalhamento de luz que a gente chama, que é a luz que vem e é desviada para todos os lados ou é devolvida de uma forma diferente. Depois que a gente vê isso, nós vamos poder fazer uma sequência de aula sobre as aplicações da ótica mais moderna, como ilusão de ótica, holografia, aplicações na medicina, aplicações na indústria, tudo isso. Muito bem, então com a aula de hoje nós vamos começar a entender um pouco mais agora sobre a interação da luz com a matéria. E para entender, nós vamos entender a interação da luz com a matéria. O que nós temos que entender então? Bom, nós temos que entender a luz e temos que entender a matéria. A luz eu expliquei para vocês ao longo de muitas aulas, a sua constituição elétrica e magnética, portanto é chamada radiação eletromagnética, e a matéria você aprende em tantos cursos, do que é feita as coisas, átomos, moléculas, tudo isso, não é verdade? Então, nós vamos agora combinar esses conceitos para poder entender como que a luz interage com a matéria. Bom, primeiro que nós temos que lembrar, a radiação, a luz, ela é eletromagnética, ela é feita de campos elétricos e magnéticos. Expliquei isso para vocês, que a luz é esse fenômeno físico que tem campos elétricos oscilantes, magnéticos oscilantes, se propagando aí pelo espaço. E é interessante que nem precisa de matéria para ele se propagar, ele se propaga na ausência de matéria. É assim que a luz do Sol vem até a gente, não é? E a matéria? Bom, a matéria se aprende em todos os cursos que ela é feita de átomos e moléculas. Átomos e moléculas lembram cargas elétricas para a gente. Então, a matéria ela é feita de cargas. O núcleo positivo, o elétron negativo. E tem também aquele spin que a gente aprende do elétron, que é magnético e que dá uma natureza um pouquinho magnética à matéria. Bom, se a radiação é feita de campo elétrico e magnético e a matéria é feita de carga, a gente aprende desde criancinha que carga e eletricidade tem tudo a ver. Portanto, elas interagem de forma intensa. É por isso que a maioria dos objetos não são transparentes. É por isso que a gente enxerga todo mundo ao nosso redor. É devido ao fato que a matéria é feita de cargas e que a radiação eletromagnética é feita de campos elétricos e magnéticos. E é isso que eu vou elaborar nessa aula um pouquinho. Como que isso acontece? A nível da intimidade da matéria agora, a nível de átomos e moléculas. Muito bem, então nós vamos imaginar as cargas na matéria. Vou pegar um átomo ou uma molécula. Vocês devem ter aprendido nos cursos mais básicos de química, de física, que o elétron está ao redor do núcleo, o núcleo é positivo, o elétron é negativo e está ao redor, formando aquela chamada eletrosfera, uma nuvem aqui, onde o elétron está. Quando você tem uma molécula, todo mundo sabe que são os elétrons que criam as chamadas ligações químicas, mantendo os núcleos juntos. Então, a molécula de água, qualquer molécula, de oxigênio, são os elétrons que mantêm. Então, aqui são cargas. E a gente aprende, no curso de eletricidade, que vem antes de ótica, que quando eu tenho uma carga e sobre ele interage um campo elétrico, o campo elétrico faz uma força sobre as cargas. As cargas negativas querem ir contrária ao campo elétrico e as cargas positivas querem ir a favor. Aliás, é assim que a gente gera a corrente elétrica que movimenta os motores, movimenta tudo. Então, imagine que eu vou incidir, só vou olhar um pouquinho a componente elétrica da luz, mas vale para a magnética também. A componente elétrica vem, esse campo que oscila, encontra essas cargas, o que vai acontecer? Vai começar a oscilar as cargas. Começou a oscilar as cargas, é a interação, é a transferência de energia da radiação para a matéria. A interação da radiação com a matéria se dá através da composição de cargas da matéria. E aí, os elétrons começam a chacoalhar. Os elétrons chacoalhando têm uma consequência enorme.
Quais são as consequências desse chacoalhamento? Bom, você já vai ver já. Se eu pegar a molécula, mesma coisa. Se eu pegar a molécula e interagir o campo elétrico, ele vai deslocar diferentemente as cargas, portanto, os elétrons vão para cima, os núcleos vão para baixo, e isso vai começar a fazer com que os núcleos, que é onde está a massa da matéria, comece a oscilar. Isso aqui é vibrações da massa, que é calor. É assim que a gente aquece a matéria. Quando você bota a sua barriguinha no sol, a luz do sol vem, chacoalha as cargas, começa a criar essa vibração que é o calor. O calor é uma vibração mecânica, o calor não é luz, o calor não é essa irradiação, tá certo? Então, essa é a forma com que a luz interage com a matéria e 1 milhão de coisas vai acontecer. Por exemplo, esse fenômeno é responsável em transformar energia elétrica e magnética da luz em energia térmica. É por isso que o nosso planeta existe. Porque a luz vem, bate nas rochas, bate em tudo aqui, a água aquece levemente, né, a luz do sol, porque o sol não emite calor, o sol emite luz. E a luz se transforma em calor ao encontrar a matéria. E é assim que essa parte, por exemplo, acontece. Bom, também existem alguns casos, né, se você pegar uma molécula de água, por exemplo, ela é um núcleo de oxigênio e os 2 hidrogênio. Então ela tem uma configuração que parece uma bailarina e a presença do campo elétrico e magnético pode fazer ela rodar, que também é uma forma de pegar a energia contida no campo elétrico e magnético e converter em energia mecânica, né? Esse aqui, aliás, vai ser o princípio de funcionamento do micro-ondas da sua casa, como eu vou explicar logo adiante no final hora que a gente chegar no final dessa aula. Bom, então, quando a luz interage com a matéria, primeiro, ela pode transferir energia para os elétrons. Isso é excitação, a gente chama, excitação eletrônica. Ou pode fazer as massas se movimentarem, né? Seja por rotação, seja por vibração. Essa é a parte mecânica, é a parte que excita e que acaba aquecendo a matéria de uma maneira ou de outra. Então, esse é o mecanismo básico. Para entender como a luz interage com a matéria, você tem que entender que a matéria tem carga e que a luz tem campos elétricos e magnéticos, eles interagem fortemente e energia pode, então, ser constituída ou ser instituída na matéria a partir disso. E aí pode acontecer várias coisas, como a gente disse, né? Chacoalhar, fazer os núcleos vibrar e rodar. Muito bem, tudo isso acontece. E esse mecanismo é fundamental para a gente entender o que vai acontecer em seguida. Em seguida acontece o seguinte, então vamos lá, tem átomo aqui, a luz veio, chacoalhou as cargas. Bom, daí eu dei energia para as cargas. Acontece que as cargas, quando estão chacoalhando, estão aceleradas. E essa aceleração, essa chacoalhada das cargas, também emite luz. É assim que funciona a antena da TV Cultura. Ela pega, excita as cargas da antena, que é um pedaço de metal, emite luz, emite radiação, ondas de rádio, né, ondas de micro-ondas, que vai para todo mundo receber e assistir o programa. Mesma coisa acontece com o átomo. O átomo é uma pequena antena. Quando eu excito, quando eu chacoalho, ele emite de volta a luz. É por isso que a luz bate na matéria e volta. Porque eu excito as cargas e essas cargas acabam emitindo, absorvendo e emitindo novamente luz. Muito bem, esse é o processo, né, do qual a energia da luz é devolvida para a gente. E esse fenômeno é chamado fenômeno de espalhamento. Eu jogo luz, ela absorve, um pouco pode desaparecer, vira calor ou vira excitação eletrônica. Agora, um pouco pode ser devolvido, e esse devolvido é o espalhamento. Graças a isso é que eu enxergo as coisas. Porque se todos os objetos pegassem luz, são feitos de cargas, matéria, átomos, moléculas, e desaparecesse com a luz, ninguém ia enxergar nada. Mas pelo fato de que as cargas, quando são movimentadas pela luz, também reemitem, e reemitem numa frequência muito específica, que depende da configuração de carga, tudo isso, por isso que você tem moléculas de cores diferentes, que são as moléculas pigmentadas, que nós mencionamos em aulas passadas. Então esse fenômeno dá origem ao chamado espalhamento de luz. E o fenômeno de espalhamento de luz é essencial para a gente enxergar as coisas.
Então, quando eu ilumino uma parede, a luz vai lá, excita as cargas devolvem luz e você enxerga. Portanto, vai depender da composição da parede. Dependendo do que ela é feita, eu enxergo uma cor diferente. Porque a capacidade dela absorver e reemitir depende da distribuição das cargas que estão dentro das moléculas e assim por diante. Bom, eu também já disse que as cargas, quando você desloca, as cargas é que unem os núcleos, que como a gente já aprendeu, é a massa da matéria. Então a massa começa a movimentar. Aí eu tenho essa energia mecânica grande dentro da matéria, que é o calor, que é exatamente o aquecimento dos corpos. Então luz aquece muito os corpos, todo mundo sabe disso. Por isso que a gente gosta de ir para a praia. E quando ela aquece, muitas coisas podem acontecer. Se você botar um ovo, ele é aquecido, as proteínas vão reagir, ele vai ficar cozido, vai mudar até de cor, né? A clara e a gema mudam de cor, a clara vai ficar branca, exatamente por isso. A sua cor também muda quando você vai no sol, porque tem o processo de reação química ativada por calor. A parte que é devolvida é o que nós enxergamos, muitas vezes eu excito e ela devolve uma cor diferente, porque existe um processo íntimo lá da matéria que faz a fluorescência. Então quando você joga a luz, às vezes você joga a luz, você vê a coisa fluorescente. Normalmente o fluorescente é um mecanismo levemente diferente do espalhamento, né? Por isso que tem aí eu coloquei uma lâmpada fluorescente. Mas muitas vezes eu jogo luz, ela transforma em energia de excitação eletrônica e tudo isso, e isso vira reação química. É aí a fotossíntese. Eu vou lá, a luz vem, excita as moléculas que estão lá na folha, e essas moléculas tornam-se reativas de uma forma que não eram sem a presença da luz, e aí então torna possível determinadas reações, como é o caso da fotossíntese. Bom, e aí tem muitos outros processos que você vai observar aqui. Por que os objetos negros, né, pretos, eles aquecem rapidamente? Porque ele não devolve nenhuma parte da radiação. Tudo é transformado em calor através da vibração das moléculas. Nós vamos falar a gente costuma falar de dois tipos de espalhamento. O chamado ressonante, que é aquele que a matéria gosta de absorver, e o não ressonante. O ressonante desloca as cargas, são máximos, as cargas deslocam muito, o não ressonante desloca pouco. Aquele quadrinho que eu mostrei do deslocamento das cargas quando a radiação eletromagnética bate na matéria. No espalhamento ressonante, muitas vezes os elétrons mudam de estado. Aquilo que você aprendeu lá na química, que os elétrons têm vários orbitais, vários estados que eles podem fazer. O espalhamento ressonante muda esses estados. Então a cor do que vem pode ser diferente da cor que eu joguei. O não ressonante não muda. Ele chacoalha um pouquinho e aquele pouquinho é devolvido na mesma frequência ou no mesmo comprimento de onda. Quando eu tenho espalhamento ressonante, essa energia pode ficar retida um pouco na matéria. Um fenômeno interessante aqui é a fosforescência. Você dá energia para a matéria, ela absorve, elétrons mudam sua configuração, aí ela vai devolvendo devagar, aí você começa a enxergar o objeto no escuro. Não é? Aqueles objetos fluorescentes que a gente põe para saber onde está o interruptor da luz e tudo isso. Esse é um processo de espalhamento ressonante. O não ressonante é imediato. Você joga a luz e ele devolve. Ele não acumula na matéria essa energia. O espalhamento ressonante vai depender dos estados eletrônicos e esse aqui vai depender essencialmente do comprimento de onda. Normalmente, existe um espalhamento muito importante que é o chamado espalhamento Rayleigh. Você tem moléculas, vamos imaginar o ar. Alguém enxerga o ar? Difícil, só se ele tiver poeira, né? A gente normalmente não enxerga o ar. Porque ele espalha pouco. Mas se você olhar a quantidade de luz espalhada, ela cresce à medida que o comprimento de onda decresce. Então aqui eu expressei 1 sobre o comprimento de onda, de tal maneira que quando o comprimento de onda diminui, isso aqui fica maior, tá certo? Que é 1 sobre. E o espalhamento da luz cresce com isso. E cresce a uma dependência que vai com 1 sobre lambda, a 4ª potência. Se eu dobro o comprimento de onda, isso aqui é multiplicado por 16 vezes. Tá certo? Muito bem.
Então, eu vou explicar para vocês o espalhamento no ar. Eu jogo luz branca, tem uma massa de ar aqui, que é a atmosfera, e o que acontece com essa luz? Como ela está longe da ressonância, por isso que você não enxerga o ar, a luz azul, que é comprimento de onda mais baixo, é mais espalhado do que a luz vermelha e a verde. Então, jogando luz branca, o ar espalha mais. Claro que as ressonâncias estão lá no ultravioleta. Por isso que nós somos protegidos. A atmosfera filtra o ultravioleta que vem do Sol, que vem bastante, né? E a poluição estraga um pouco. Então, o que acontece? O espalhamento para objetos, quando eles são ressonantes lá no ultravioleta, a luz visível, principalmente as componentes de menor comprimento de onda, espalha mais. A consequência disso é que o vermelho praticamente passa pela atmosfera, o verde espalha um pouquinho, mas o azul espalha muito. E isso dá origem ao azul do céu. Se a gente for aí fora e perguntar, me diga uma coisa colorida que você vê. Se alguém não falar, o céu é azul, é porque ele não olhou direito, né? Ou então olhou tanto que já deixou de perceber. Mas eu vou explicar aqui para vocês agora o azul do céu, que eu acho que é um dos fenômenos de espalhamento, de interação da luz da matéria mais importante que a gente tem. Como que isso acontece? O Sol emite basicamente com cores em todos os comprimentos de onda. Quando chega na atmosfera, o ar que está, o gás que está na atmosfera espalha preferencialmente a luz azul. Então a luz azul do Sol é aquela que interage um pouquinho mais com as moléculas e espalha para todo lado. Vai lá, chacoalha as cargas reemitem para todo lado. Por isso que você não sabe de onde vem a luz do céu. Ela vem de todo lugar, porque a luz do Sol vem, uma vez que você chacoalha as cargas que estão contidas nos átomos e moléculas da atmosfera, ela espalha para todo lado. Esse espalhamento, essa reemissão é para todo lado. E aí você vê, essencialmente, espalha mais, não quer dizer que o vermelho e o verde não espalham, espalha muito pouco. O vermelho espalha quase nada. Mas o azul espalha muito. Então esse é um fenômeno no qual a luz está passando e a componente azul espalhando para todo lado. Aí você vê o céu azul. Da onde vem a luz do céu? Vem do Sol. E vem de que origem? Espalhamento das moléculas que estão na atmosfera, que espalham mais a luz azul do que a vermelha. No pôr do Sol é o contrário. Quando você olha o pôr do Sol, imagine que eu estou aqui enxergando o pôr do Sol. Eu estou olhando a luz que atravessa mais a atmosfera sem ser espalhada. Por isso que o pôr do Sol tem um tom avermelhado. A atmosfera remove o azul e você consegue ver o pôr do Sol relativamente avermelhado. É o mesmo fenômeno, o céu azul e o avermelhado do pôr do Sol. É o espalhamento pelas moléculas da atmosfera. Isso tem um nome que é o espalhamento Rayleigh. Nós não vamos elaborar muito, mas é bom você saber da existência dele. Muito bem. Eu também disse que a luz, interagindo, como ela movimenta as cargas da matéria, ela tem um efeito forte na reatividade e na química das coisas, né? E isso faz com que a vida seja possível, e isso é o que acontece com a fotossíntese. A luz tem determinados pontos aqui que você não conseguiria transformar o carbono do CO2 em moléculas agregadas, em moléculas mais elaboradas. A luz é que permite isso, e tudo isso é feito através dessa interação da luz com as cargas da composição eletromagnética. A molécula de água, por exemplo, quando você joga micro-ondas, que já é um comprimento de onda maior, uma frequência menor, ela começa a rodar. Se você botar um copo de água no forno de micro-ondas, as moléculas começam a rodar. Começando a rodar, ela bate uma na outra, começam a vibrar, e isso é o aquecimento da água. Se você botar carne seca no micro-ondas, não vai aquecer a carne seca. Se você botar um pedaço de papel que não contém água, não vai aquecer. Ele necessita de moléculas de água, essencialmente. Existem outras moléculas, muito poucas. A água é o principal componente. E como que isso acontece? Interação com as cargas, interação com os spins dos elétrons, através da parte magnética, que dá origem a isso tudo. E muitas vezes,
A gente está aí fora, olhando o universo, não sabe que tudo isso está acontecendo. Quando a luz do Sol chega na Terra, ela é essencialmente radiação eletromagnética, não é calor. Aí ela começa a interagir com a matéria. Uma parte vira calor, essencial para a vida. Outra parte vira reação química, essencial para a vida. Se não fosse a luz chacoalhando as cargas, fazendo que certas moléculas do CO2 vire outras moléculas mais elaboradas de carbono, que a gente pode comer, né? O amido, tudo isso que estão nas plantas, e proteínas e tudo isso, então nós não poderíamos viver. Tudo isso está acontecendo. Então você vê, a luz não é só aquilo que a gente enxerga. A luz é realmente o elemento básico de toda a nossa existência. E para saber um pouquinho, você tem que saber os termos que eu dei nessas aulas para interpretar o universo aí fora de uma forma menos ignorante e mais interpretativa. Até a próxima aula.